da Rádio Cidade, porque, segundo o CDC dos Estados Unidos, uma em cada 36 crianças de 8 anos é diagnosticada com TIA, o que corresponde a 2,8% desta população. Essa prevalência tem aumentado ao longo dos anos, refletindo melhorias no diagnóstico e maior conscientização sobre o transtorno. Globalmente, a Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 1% da população mundial vive com TIA, embora esse número possa variar conforme o país e os métodos de diagnóstico utilizados. Aqui no Brasil, segundo estudos realizados que não são ainda aqueles dados demográficos, né, do IBGE, mas os estudos a partir das clínicas, a partir do atendimento dessa demanda no SUS e tudo mais, estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas têm TIA no país. No entanto, as projeções mais recentes, elas jogam esse número aí para 6 milhões, né? E em 2019 foi sancionada, então, a lei que determinou a inclusão de questões relacionadas ao autismo no censo. Só que isso ainda não aconteceu no censo de 2022. Aqui no estado, segundo a FADER, são 33.169 carteiras de identificação da pessoa com autismo que foi aí feita nos 485 municípios do estado. Então é um tema, né, já que mais do que pertinente, e neste Abril Azul, em que a gente está abrindo os olhos, abrindo o coração e abrindo os braços para esse tema, a gente está muito feliz de te receber aqui e dando bom dia para ti. Seja bem-vinda mais uma vez à Rádio Cidade. Bom dia, eu que agradeço o convite. A Marta, então, fez esse convite para mim, justamente para nós fecharmos, digamos assim, né, o mês de conscientização do autismo e, claro, para trazer também dados atuais, né, e também falar um pouco de ciência, porque o motivo dela ter me chamado justamente foi que durante a caminhada e durante a semana da conscientização do autismo surgiram questionamentos, até enviados para a rádio, de coisas que ainda a gente acha que as pessoas têm esclarecidas e que não têm, né, como se o autismo, por exemplo, fosse uma doença, como se fosse um vírus. Alguém perguntou para elas como é que pegava, como é que eu podia evitar. É ótimo. Então, a gente está aqui justamente para trazer alguns esclarecimentos. Estamos sempre, como clínica e equipe, nos atualizando, buscando o que tem de mais inovador em protocolos e baseado sempre na ciência ABA, que é a análise do comportamento, para que não só o autismo, como outras deficiências, possam ter qualidade de vida e autonomia, que é o principal objetivo como clínica, né? E como sociedade, eu acredito. Sim. Já que antes da gente entrar no tema específico, conta um pouquinho como que tá o trabalho da Clínica Integrar e Incluir, né? Eu dei aqui um spoiler no início aqui, que tu iniciou essa trajetória lá na pandemia, Isso, né? Tu é psicóloga de formação, né? Não. Não? Psicopedagoga. Psicopedagoga. Mas eu sou professora, né? A formação raiz é professora. Tu é psicopedagoga e tem analista. tem esse tema aí na tua essência, tu gosta de trabalhar. Conta um pouquinho como que surge a ideia da clínica e como é que foi se desenrolando nesses últimos 5 anos, digamos assim, né? Sim, dá para dizer que foram os últimos 5 anos, né? Que desde a atuação como AT, que é atendente terapêutica para o autismo, né? Mas a caminhada e o estudo começou há mais ou menos 10 anos, quando eu estava trabalhando na APAE. Então, a partir da necessidade de entender sobre o autismo, que eu comecei a estudar e me aprofundar sobre o assunto. 2021, então, que nós abrimos a clínica oficialmente, a partir do momento que eu tinha as qualificações para ser supervisora, então, concluí o mestrado dentro da área do autismo, com pesquisas dentro da área do autismo, e fiz a especialização em analista do comportamento, que me dá, além do mestrado, a especialização em analista do comportamento, que me faz ser supervisora da clínica, né? Então, hoje em dia, eu faço a parte de avaliação, de acompanhamento com os pais, de formações, né? Toda a parte do plano de ensino individualizado da equipe. Acompanho os atendimentos, a gente faz o acompanhamento evolutivo, também em gráficos desse paciente, e revisa se aquele protocolo não está sendo útil. Então, é uma caminhada de pelo menos 10 anos de estudo permanente, de formações, de busca sempre pelo melhor para atender cada criança, porque eu sempre digo, hoje em dia nós somos especialistas em comportamentos inadequados, comportamentos agressivos, comportamentos problema, mas foi por causa de uma criança apenas
dentro de 70 que nós tínhamos na época, foi por causa de um caso que a aba em si não estava dando certo, que eu fui em busca de um protocolo que fosse atender essa criança e trouxesse resultados. Então, a gente está realmente... atualmente, nós temos 3 clínicas. Então, eu tenho a sede aqui em Birubá e temos 15 de novembro e Santa Bárbara ainda, clínicas com profissionais. É uma trajetória bonita e, ao mesmo tempo, um crescimento exponencial assim bem rápido, né? Já que por conta de ser uma pauta que, digamos assim, não estava sendo atendida, né? E na verdade, assim, acaba que eu faço esse deslocamento semanal para os municípios para acompanhar mais de perto. Nós temos câmeras nas outras clínicas, né? Temos em todas as clínicas a filmagem para garantir a qualidade do atendimento e a eficiência do protocolo, mas nada como o presencial, né? Como acompanhar. Eu faço questão de estar pelo menos uma vez por semana em cada clínica para acompanhar mais de perto. E a necessidade, porque a gente pode pensar assim, mas por que as pessoas não vêm até Ibirubá, né? Mas justamente eu já tinha crianças, aprendizes vindo de 15 de novembro, Selba, Santa Bárbara, mas só o deslocamento em si, a criança se desregula, é cansativo. Então, acaba que não rende e não se tem o aproveitamento necessário, né? Então, foi a partir dessa necessidade, desse olhar, de ficar realmente uma coisa com qualidade, que a gente resolveu, então, abrir as clínicas justamente onde tinha essa demanda, né? Tá certo, tá certo. Olha só, ainda sobre esses dados aqui do Rio Grande do Sul, né? 72% então desses autistas que têm a carteirinha, né? Eles são do sexo masculino, né? E o diagnóstico acontece precocemente apenas em 46% desses diagnósticos, né? Que é até os 3 anos e 11 meses de idade. Tem algum fator científico, genético, que explica por que nos meninos é mais... Eu vou aproveitar para quem já que hoje o tema é ciência, eu vou aproveitar hoje para fazer aqui uma analogia, né? Para quem está em casa que não está nos acompanhando pelo Facebook ou YouTube, eu estou com 2 copinhos aqui transparentes, descartáveis, e eu trouxe algumas bolinhas de pompom para fazer de conta que é a nossa carga genética, tá? Certo. Então, o que acontece com os meninos, né? Por que existe uma proporção de 4 para 1? Hoje em dia já se fala até um pouco menos, 3 para 1, meninos mais do que meninas, a incidência do autismo. O que acontece? Se nós fôssemos fazer, nós recebemos carga genética, né? O que acontece com o menino? É como se o copinho do menino fosse um pouquinho menor. Quem está assistindo vai conseguir ver. Então, quando transborda, né? Quando chega na borda, a borda é o limite para o autismo ou não. Então, o que eu vou fazer? O autismo, ele é poligênico, então ele é através de vários, não é um gene específico, né? Então, nós vamos recebendo carga genética do pai, da mãe, só que ele também tem o fator ambiental envolvido, que eu vou explicar depois. Então, a gente vai recebendo esse fator, o que vai acontecer? O copo menor, que é o menino, ele já passou da borda, tá? E o da menina ainda tem mais carga genética para receber, né? Então, o que acontece? O menino, esse copo vai transbordar muito mais rápido, né? E a menina precisa de muito mais fatores genéticos e carga genética para acontecer o autismo. Então, isso que passou um pouquinho já vai caracterizar, vai dar as condições para que se crie o autismo. O que é o fator ambiental? Que as pessoas acham que é o vento, que é... Ontem, até numa conversa com o prefeito, que é a questão das próprias... a questão dos agrotóxicos, né? Na verdade, não tem nada comprovado em relação aos agrotóxicos. O que se fala sobre questões ambientais de fator de associação do autismo, né? É a questão intrauterina, é a questão do fator idade no homem, depois dos 40 anos. Então, esse espermatozoide ele vai perder qualidade. E isso vai ser um fator que vai desencadear o autismo, claro, um fator de associação. Tem a carga genética, então a má qualidade ou a baixa qualidade do espermatozoide vai fazer com que isso crie um ambiente favorável para acontecer essa mutação, para acontecer essa condição que vai ter, então, o autismo, né? Tem a questão de ácido valproico, né, anticonvulsivantes, que a mulher, então, ingere e vai também criar um ambiente. Na verdade,
Sem o fator genético, é só em torno de 2%. 98% tem a questão genética por trás, associada com o fator ambiental, que vai, então, criar um ambiente propício para o fator genético. É somente 2%, que eles chamam de mutação de novo, que não tem na família, né, faz um mapeamento genético, não tem essa carga genética hereditária, mas acontece uma mutação que cria, então, um ambiente favorável para acontecer esse transbordamento, esse excesso, né, que vai dar, então, as condições para o autismo. Então, por isso que a gente diz, não é uma doença, não é um vírus, sempre existiu, né? Mas casos graves eram nomeados de outra maneira, né? E casos leves, né, entre aspas, um nível 1 de suporte, aquela pessoa que tinha o cognitivo preservado, né? Tinha fala, mas que era aquela pessoa assim, eu digo, se a gente for puxar na memória, todo mundo conhece um vizinho, um tio, um avô, não gostava de baile, não gostava de sair de casa, não gostava de barulho, só trabalhava, se isolava, né? Todo mundo tem alguém. Era um autista nível 1, que acabou se adaptando, acabou casando e tendo família, construindo família, e se adaptou. Talvez teve muito problema de relacionamentos, né? Inclusive, né? Sofreu bem mais Sofreu do que bem poderia. mais, né? Então, que esse é um trabalho... A gente tem muitos autistas que a gente, às vezes, precisa só trabalhar essa questão das habilidades sociais. Certo. Então, sempre existiu, né? As pessoas não podem... Me dói quando a gente ouve até de médicos, às vezes, dizer que isso é moda, que agora os pais usam isso para ter benefícios. Gente, só quem vive isso no dia a dia sabe o que os pais, o que a família corre atrás de terapias, e às vezes vai em terapias de 20, 30 minutos e não vê resultado. Então, assim, ó, e eles não desistem porque eles não querem mudar o filho deles. Não, eles querem que esse filho se desenvolva e que tenha autonomia, né? E querem o melhor para ele. Então, a gente tem que ter mais empatia, e é só com conhecimento e consciência que a gente consegue passar isso para a comunidade e ter resultados também, né? E que essa criança consiga dizer para uma mãe que nunca ouviu uma mãe, daqui a pouco ela faça algo perto disso, que se não seja falando, mas se comunicando com um botão de comunicação, com um tablet, né? Que são as pequenas coisas, as pequenas vitórias do dia a dia que fazem o nosso trabalho valer a pena. Eu entrevistei aqui as meninas, a Marta. Pela primeira vez a Marta veio aqui como entrevistada para falar desse tema. Né? E a Marlise... Não, é a... Marisa? Não. Agora A mãe do Bernardo. Isso, a mãe do Bernardo. E elas trouxeram uma coisa que pra gente é tão simples assim, né? Tão corriqueiro, digamos assim, né? Quando eu chego em casa, uma das coisas que mais me emociona é quando os meus filhos me olham e vêm me abraçar, me olham nos olhos, e você chegou, papai, né? Sim. Não nessas palavras, porque eles ainda não falam, mas do jeito deles, Sim. né, falar. E uma mãe dizendo que a maior conquista do dia dela é quando o seu filho consegue olhar nos olhos dela, né? E amassar o cabelo, outras formas, né, de contato que as mães sabem do que se trata e o quanto isso é uma vitória, é uma conquista, né? É Marisa, agora eu lembrei. É Marisa. E assim, claro, digamos, talvez o da Marisa não goste muito do toque, mas, por exemplo, a Johanna da Marta gosta. Então, por isso que é um espectro, né? A gente não existe um autista igual ao outro. Assim como não existe uma pessoa igual a outra, Tá né? tudo certo, Obviamente. tá tudo certo. Mas a gama de habilidades, de necessidades, ela é muito... Ela é muito individual dentro do espectro, né? Por exemplo, eu tenho um tio, hoje ele tem 50 e poucos anos, isso que tu traz é muito presente agora, veio na minha cabeça assim, formou, como diria um outro, né? Então eu cresci, a gente tem uma diferença de idade muito pequena, assim, coisa de 5, 6 anos, e eu cresci e eu olhava para ele, eu gostava muito de brincar, jogar bola, sair e tal, né? E eu olhava para ele, ele brincava nos fundos da casa, falava sozinho, brincava sozinho, Sempre falava sozinho, né? Subia nas árvores, conversava com ele mesmo, montava os brinquedos dele lá, fazia as artes dele. Depois virou um profissional pedreiro da mais alta qualidade, assim, pelo foco dele, sim, para fazer as coisas milimetricamente, assim, não tinha como errar.
E aí foi, sabe? Sim. Foi, passou. Sempre teve problema de relacionamento, nunca teve uma namorada, foi casar lá dos seus 40 e tantos anos depois, né? Não deu certo também, hoje tá Sim. sozinho de novo e tal. Então, a gente não tinha, né, já que essa Esse capacidade de fazer conhecimento. essa leitura, né? E aí a Exatamente. gente foi crescendo e foi desenvolvendo e as famílias foram se virando, como diria, né? Aham. Para dar conta de enfrentar o desafio, né? Mas cientificamente falando, assim, a gente sabe que existe ainda um certo preconceito até dentro da própria casa, né? Muitas vezes quando você tem, né, um filho, uma filha que tem essa condição aflorando, digamos assim, Sim. de você pai, de você mãe, reconhecer esse diagnóstico e procurar ajuda, né? Isso é um debate que vocês fazem ali na clínica, vocês recebem muitos pais com esta dúvida, com esta pergunta, será que meu filho é autista? É interessante essa pergunta porque o que acontece, né? Às vezes a gente faz avaliação, né? Quando chega primeiro para nós, para depois ser encaminhado para o neuro, né? Neuropediatra. Então é feita uma avaliação, feito um acompanhamento mínimo de 2, 3 meses, né? Para daí ser encaminhado para o neuro, havendo a necessidade. Então já aconteceu casos, por exemplo, assim, de os pais acharem que o autismo ele precisa de um exame. Então, não, eu fui na neuro, não deu nada alterado nem no eletro, nem nos exames de sangue, tá tudo bem, ele não tem nada. E às vezes você pega um profissional que atende 30 pacientes em 1 hora e que ele não consegue, às vezes, nem ler o teu relatório, né? Porque não eu não posso dar laudo, eu não tenho esse poder, mas a gente faz todo esse acompanhamento e manda nossas impressões, né? A gente tem a psicóloga dentro da clínica que também nos apoia nesse sentido, com testes e também protocolos. Então, isso é importante deixar claro para os pais que a negação só prejudica a criança, né? Ele está com atraso. Vamos fazer algo. Não precisa dar um nome de imediato, né? Médicos mais experientes, médicos mais com um olhar diferenciado realmente, neuropediatras, elas acabam às vezes, geralmente são mulheres, fazendo laudos provisórios, até para garantir a intervenção, o atendimento precoce. Então, não vai aparecer em exame de sangue, não vai aparecer em eletro, não vai aparecer né? O exame ele é clínico. Ele é baseado nos atrasos do neurodesenvolvimento, nos marcos do desenvolvimento. Peraí, essa criança não está falando com função, né? Não está falando para se comunicar. Repete só palavras que ouviu de um desenho. Brinca sozinha, não brinca funcionalmente com os objetos, só enfileira, só faz torre, né? Não faz encaixe. Então, assim, tem sinais e eles são clínicos. E o importante é você começar com a intervenção para ser estimulado, né? Porque até quero te trazer um dado bem interessante. A equipe participou do último Congresso Gaúcho de Autismo, em Porto Alegre, agora final de fevereiro. E para vocês terem uma ideia, a questão por exemplo, eu vou trazer alguns dados bem assim, tu já falou de 1 a cada 36, né, com autismo, com o TEA a nível mundial, mas 17% dos recém-nascidos, eles terão algum tipo de transtorno. Então, 17%. Isso é quase 20%, né? Quase 2 crianças a cada 10. Pensa, né? Então, os pais têm que estar atentos aos marcos de desenvolvimento. O que tem que estar fazendo com 4 meses, o que tem que estar fazendo com 6 meses, com 1 ano, com que idade tem que falar as primeiras palavrinhas, tem que estar atento. 2 a 7% dos recém-nascidos, vão ter TDL, que é o transtorno de linguagem. Então, às vezes não é autismo, né? Beleza, mas o importante é investigar, vai para fono. Eu questiono o pediatra, transtorno de linguagem, ele precisa sim de estimulação da comunicação e da fala. 5 a 13%, esse é um dado do Brasil, tem TDAH. Se estima-se que de 5 a 13% tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E por que isso é importante? Porque o TDAH, ele é 81% dos autistas têm como comorbidade. Tem últimos estudos que apontam 90% dos autistas com o déficit de atenção. Então,
A gente O que diz... que é, Jaque, para quem, assim, porque a gente vê até nos TikTok da vida e tal, Sim, que né, os adolescentes colocaram isso como vírgula, né? Então, Aham, aí eu tenho TDAH e e tal, aí eu estou aí tudo isento, né, de né? algumas coisas. Então, tipo, Uma banalização, na verdade. o que que é o TDAH? Ele é uma coisa muito séria, não dá pra gente banalizar, Não, né? não dá, E não, ele não. causa vários problemas para quem possui É, ele pro seu desenvolvimento pleno, né? exatamente, né? Os prejuízos eles vão começar a aparecer justamente na escola, né? A partir dos 6 anos, 6, 7 anos, já é possível fazer o diagnóstico, né? Porque antes disso, o cérebro não tem a maturação necessária para controle inibitório, né? Porque o TDAH tem isso, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, a gente diz que existem 3 tipos. A criança pode ser só hiperativa, a criança pode ser só desatenta, que geralmente é aquele quietinho que às vezes demora mais para a escola perceber que está com dificuldade na aprendizagem, e os dois juntos. A criança é hiperativa, então tá aqui sentada, ela fica com a perna batendo, ou a mão. Então ela tem que estar toda hora, mesmo sentada, ela não consegue parar para assistir um filme, nenhum desenho preferido, né? Então essa hiperatividade... Chamado cacuete, é isso? Não, como é que é? Como é que a gente chama a criança? Sem sossego. Né? Que ela não consegue parar. Só que, gente, isso até os Famoso 4, bicho 5 carpinteiro. anos, isso. Até os 4, 5 anos isso é normal, né? O cérebro não tem essa maturação necessária. O lobo frontal aqui não tá, né? E toda a maturação, realmente, para algumas funções, vai estar preparada lá, vão estar formada com 20 e poucos anos, né? Mas o que acontece? Principalmente essas coisas de controlar, né? Esse controle aqui, motor, esse controle inibitório, ele vai ter essa maturação mais plena e de atenção. Claro que não vou pedir para uma criança de 6 anos conseguir ficar 30 minutos concentrado numa atividade, né? Mas ele já vai começar a ter comportamentos de aprendizes com 5, 6 anos, né? Então, antes disso, podem sim ter sinais. A criança é mais hiperativa do que o normal, mais agitada que o normal. Já aparecem os sinais antes disso. Mas a gente não consegue, o profissional, o neuropediatra, não vai dar um laudo para ti antes disso, né? Então tem que ter esse olhar. E o que acontece quando chega na clínica? A gente orienta muitas vezes a mudar a rotina dessa criança. Porque tem o quê? Tem essa questão, por exemplo, do autismo, tem essa questão genética. E lembrando que o TDAH é hereditário também. Então eu tenho uma predisposição genética para desenvolver o autismo, e aí com 1 ano de idade, os meus pais me largam telas. Celular, televisão, e eu fico horas nas telas. Se eu já tenho essa questão genética, ou tenho autismo, né? Porque eu não vou desenvolver a partir da tela, mas eu, né, tenho o autismo. Eu vou ficar horas na tela. Como que essa criança vai se desenvolver? Então, ela poderia, por exemplo, ser um nível 1 de suporte, de ficar cada vez mais canalizada com telas. Ela não vai desenvolver fala, né? Ela não vai querer interagir. Então, ela pode sim, de um nível 1 de suporte, ir para um nível 2 ou 3. Pode acontecer uma regressão, uma piora do autismo, né? Assim como sem tratamento adequado e, claro, com o uso excessivo de telas, né? Então, teve ano passado uma febre de dizer que as telas causavam autismo. Não, você nasce com autismo, né? Só que sim, pode piorar. Assim como uma criança típica, sem nenhuma condição, sem nenhuma deficiência, pode sim vir a desenvolver atrasos, porque a tela não me ensina nada, né? Mas ele sabe as letrinhas. Memória, a criança até os 4, 5 anos é uma esponjinha, né? Eles aprendem inglês, sim. Só que você mora no Brasil, né? Eu preciso que ele aprenda o português e fale o português, então não adianta ele aprender o inglês nessa idade, né? Certo. Então, a gente tem esse deslumbramento, às vezes, pela língua estrangeira, e que a criança está falando inglês, mas ela não está se comunicando, não está falando, né, a nossa língua. Então, tem vários... 26% da população vai ter dificuldade na fala. 26%. Então, olha como, né, transtorno, dificuldade é passageira. O transtorno, como o transtorno do TDAH, você vai carregar para o resto da vida. E o que, por exemplo, a ABA, a análise do comportamento, ajuda o TDAH? Eu sempre digo assim... Eu sou analista do comportamento, porque a psicopedagoga ficou, né? A gente tem a bagagem, mas o que o analista do comportamento faz? Nós trabalhamos com o TDAH, com o autista, para que esse cérebro, por exemplo, no TDAH, funcione sem medicação. Porque, sim, o metilfenidato, a Ritalina, ele vai agir no lobo frontal, vai agir neurologicamente para essa criança focar,
né? Para ela poder aprender. Porque se eu não consigo parar, eu não consigo focar no que a professora está falando, eu não vou aprender. Eu vou começar a ter atraso na aprendizagem. Então, às vezes a medicação é muito necessária, né? Quando começam esses atrasos. Só que o que nós, com a ciência ABA, que é o nosso alicerce, que é o nosso carro-chefe, que é o que permeia nosso trabalho de prof, de psicopedagoga, o que ele faz? A gente vai ensinar esse cérebro, através de atividades, de jogos, de técnicas, a funcionar, tanto que eles vêm para atendimento sem medicação. Sem a medicação. Eu vou ensinar esse cérebro a focar, a se concentrar. Então, porque a gente diz assim, o TDAH, ele não se concentra em nada. Não. São múltiplas conexões, ele não para de ser estimulado, mas aquilo que eu preciso focar, que daí não é do meu interesse, muitas vezes, eu não consigo. Então, esse é o nosso trabalho também dentro da clínica, né? A ABA, ela é para o autista, na verdade, ela ficou conhecida para o autismo, pela sua eficiência, mas ela também é para criança com atraso, com deficiência intelectual, com TDAH. Essa é uma coisa, assim, bem importante, porque às vezes as pessoas acham que a gente faz, às vezes, com só um reforço, né? Com o TDAH. O nosso objetivo não é esse, né? O nosso objetivo é recuperar atrasos e trabalhar esses comportamentos de aprendiz na criança. E não tem nada a ver com a escola, né? A clínica, ela não cumpre esse papel pedagógico, né? Não, Ou não. seja, O nosso foco não é então, psicopedagógico de reforço, exatamente. Então, deixa eu te... Agora, porque às vezes, dependendo o lugar que tu tá, parece que tu tá disputando, né, com a educação pública e tal, com o atendimento público ao público autista, só pra gente botar bem essa base, pra gente fazer o seguinte, olha só, de 300 mil crianças, né, em tese, né, que tem autismo, né, no Rio Grande do Sul, que eu acredito que seja bem mais, por conta, né, de que da proporção. E daquela coisa da pessoa não se identificar, não é todo autista que tem carteirinha, se né? nós formos pensar, tem um, pelo menos, em cada sala de aula, né? Um a cada 36. E aí existe um entendimento, uma regulação, eu não sei, eu queria que tu trouxesse isso, o que tu tem acompanhado em relação a isso. Qual é a obrigatoriedade do Estado para o atendimento a este público, né? Porque a gente ouve às vezes falar, onde tiver uma criança autista tem que ter um monitor para ele, né? Aí se a gente for analisar por esse dado, teríamos que ter 300 mil monitores, né, nas escolas, né? Então eu acho que é quase que impossível alcançar isso, né? A gente precisa ser solidário às mães que fazem essa reivindicação, tudo certo, mas a gente precisa também estar estruturado na realidade. E aí eu queria te perguntar exatamente isso, o que se tem de análise que pode se fazer para que aquilo que está tão distante, ou seja, de ter um monitor para cada criança autista em sala de aula, seja possível. Mas o que é possível da gente fazer para garantir um atendimento mais qualificado? Sim. Na verdade, os últimos estudos agora né, deixam claro, né, é uma coisa que os pais não gostam de ouvir, mas a gente faz esses estudos e trazem para nós essa questão. O que acontece? O autista, quando que é preciso um monitor? Né? Vamos começar por aí. O monitor ele é necessário para o aluno, e até vou citar o professor Lucelmo Lacerda, que é uma referência nacional, e ele diz isso, né? Quando o aluno não tem comportamentos de aprendiz. Então, aquele aluno que não consegue sentar, né, muito tempo para acompanhar a atividade na escola, que ele se desregula frequentemente, que ele precisa daquele tempinho, às vezes fez uma atividade e vai precisar ir lá, dar uma volta, voltar para a sala de aula. Ele não consegue, às vezes, formar uma fila, seguir regras básicas da escola, por exemplo. Então, ele precisa que algumas coisas desse monitor ali, né? Ele não precisa de uma babá, né? E ele não precisa de um professor, de um monitor para fazer por ele. A referência da criança autista tem que ser o professor regente. Esse monitor vai estar ali com esse olhar para perceber que aquela atividade daqui a pouco assim foi demais, que ele precisa de um tempo, né? Então, o nosso protocolo, ele é muito baseado, esse protocolo ISCA, que é de avaliação de comportamento-problema, mas de principalmente ensinar comportamentos substitutivos aos que a criança tem de inadequados, né? Então, o que esse monitor deveria fazer? Ele deveria perceber esse tempo e essa quantidade. E uma coisa bem interessante num curso de alfabetização para autistas que eu fiz foi que, preferencialmente, o autista, o monitor tem que evitar que a criança erre.
né? Mas aí você não vai ensinar frustração para ele. Vai ser ensinado, mas não nesse momento. Já aconteceu de alunos, aprendizes autistas entrarem em crise na escola, porque ganharam uma folha cheia de cálculos e a quantidade já era uma ansiedade. A monitora não pôde acompanhar naquele momento, né? E quando a monitora chegou, estava tudo errado e ela apagou tudo. Então, tu pensa, para uma criança autista, ter todo o seu trabalho simplesmente, né? Apagou tudo, não está nada certo. Então, isso vai criar frustração, que vai, sim, pode escalonar para uma crise, né? Porque a crise, ela é interna. Ela é interna, mas são fatores externos, às vezes sensoriais, ambientais, que vão provocar. Mas, às vezes, também ela pode ser uma questão interna que eu não vou conseguir lidar com aquela frustração e vou acabar entrando em crise. Então, assim, eu vejo... semana passada, até eu estava na rádio em Santa Bárbara, e houve um questionamento de uma família, porque a menina foi colocada para fora da sala de aula, porque ela gritava muito na sala de aula. E aí nós temos aquele outro lado, né? Você tem 20 e poucos alunos que também têm o direito de estar ali e de aprender, né? Então, eu disse para aquela mãe, eu não posso te dizer se isso está certo ou está errado, a gente tem que analisar o que aconteceu antes, né? Cadê essa monitora não soube lidar, né, com a criança? A monitora, no fim, nem acompanhou a menina, foi simplesmente colocada para fora da sala de aula. Isso também não está certo, né? Então, a monitora deveria conduzir ela, acalmar, para depois voltar para a sala de aula. Só que falta preparo, né? Os pais estão exigindo monitoras e, às vezes, o filho... O que acontece hoje em dia? Eu vejo que, assim... Tá, o meu filho não tem problema de aprendizagem, porque tem isso. A monitora não é para suprir a aprendizagem. Quem tem que suprir a questão cognitiva é o professor, né? Mas o meu filho se desregula e vai talvez entrar em crise com aquele monte de folhas que eu tenho para fazer que ele sabe que talvez não vai dar conta. Então, a monitora vai ter esse olhar. Mas é uma criança que senta, que copia. Então, essa monitora pode ser dividida entre mais um ou dois. Porque aquele aluno ali tem comportamentos de aprendiz. Mas talvez ele vai se desregular em algum momento e alguém tem que estar esperto para isso. Então, assim, cada caso é um caso, né? Não tem como dizer fulano precisa ou não. Quem tem que avaliar isso é a equipe, né, da clínica, né, com esse olhar do analista do comportamento, da psicóloga e a equipe multidisciplinar da escola ou do município. Eles vão ter que analisar. Porque o que acontece também quando a criança, às vezes, não tem essa necessidade da monitora e acaba tendo uma monitora? A monitora não é preparada minimamente, acaba virando uma bengala, né? Com o passar do tempo, eles vão ficando, né, 10, 12 anos. Faz para mim. Gente, já vi isso acontecer, né? Cola para mim. Eu não quero copiar, copia para mim. Então, tem que se ter muito claro o papel da monitora e a necessidade, né? E às vezes os pais vão dizer, mas ele copia, ele faz tudo, mas ele às vezes se desregula, justamente, né? E aí tem o outro fator que é o lugar de cada um, né? Já que, por exemplo, assim, um pai, uma mãe, né? Eles têm a convivência com aquela situação, né? De muito tempo, né? 6 anos, 7 anos, Sim. 8 anos, dependendo da idade da criança, né? Então, eles também não sabiam como lidar com o tema, né? No início, né? Eles foram moldando e aprendendo e construindo aquela relação, né? Aí te pega um monitor, né? Que cada ano vai receber um tipo de aluno diferente, Sim, né? sim. Até pegar o jeito Eu daquela adorei criança. a expressão que está sendo usada agora do atípico, né? E o típico e o atípico, né? Porque a gente sair desse papo do que é normal, né? Sim. Mas de receber um aluno atípico e ele tem que dar conta de entender ali em pouco tempo, né? Qual que é o E espectro prever, daquele, né? E tentar sim. prever e tentar acompanhar. Olha, se der uma crise aqui, olha, se tiver muita informação na frente dele, vai dar crise e tal. Isso. E aí tu imagina, ele vai atender um, daí depois vai atender Depois outro e tal. é. Então ele vai ter que ter quase que uma enciclopédia junto com ele para entender como atender. Então é muito difícil de fato É bem isso, difícil né? pro E um profissional, desafio pro para a professor. educação pública, Com né? certeza. Fazer esse debate, fazer essa reflexão, trazer os profissionais como você, já que eu acho que isso é fundamental. Não dá para a educação discutir o tema do autismo sem ter, por exemplo, quem trabalha com autista no dia a dia, sem ouvir pais, sem ouvir mães de Sim. autistas, né? E é Sem muito ouvir importante profissionais, né? Ouvir aos pais é muito importante, né? Porque daqui a pouco a criança entrou em crise na escola,
e vai simplesmente ser mandada para casa, né? Então, daqui a pouco, o cérebro... Gente, o nosso cérebro é muito fantástico. Eu entendo que eu vou para casa cada vez que eu faço uma birra, né? Vamos pensar numa birra. Às vezes, a criança nem chega a entrar em crise, na maioria das vezes, né? Então, ela fez uma birra, foi chamada os pais, foi para casa. Eu fiz hoje, amanhã eu vou fazer de novo, porque claro que é melhor ficar em casa, né? Então, a escola... São estratégias, né? Tem que ter esse olhar, no sentido assim, se daqui a pouco a criança vai se acalmar só com mamar, e ela tem 8 anos... O mamá vai ter que ir para a escola, né? Gente, a gente tem que evitar ao máximo que essa criança escalone para uma crise, porque cada vez que isso acontecer e ela for mandada embora, isso vai virar um hábito, vai virar... E o autista, ele pega hábitos, né? Manias muito rápido. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Essa volta das férias... Isso que a maioria, assim, não tira férias, né? A gente permanece com os atendimentos nas férias, então, às vezes, os pais resolvem uma semana, né? Mas as férias de não estar naquela rotina da escola, ou às vezes ainda pega fica uma semana sem vir na clínica porque resolve passear. Gente, a volta para a rotina é terrível, né? Então, as escolas, as primeiras semanas, fui muito nas escolas para justamente ajudar, porque elas estavam apavoradas, elas não sabiam o que fazer, porque a criança estava fazendo birra e daqui a pouco entrando em crise e não sabia o que fazer e como fazer, né? Então, eu faço muito esse suporte das escolas, mas eu vejo que, ao mesmo tempo, eu vou lá apagar fogo, né? Então, isso também não adianta. A gente precisa, sim, de treinamentos práticos, não só teóricos. A teoria está disponível na internet, né? Então, nós fizemos esse acompanhamento do aluno. Eu sei como esse aluno funciona, o que vai desencadear a crise, até onde eu posso ir. Ele precisa ouvir o profissional, né, que está ali no dia a dia. Se tu fizer isso, vai acontecer isso, né? Essa vai ser a consequência. Precisa ouvir os pais. Início do ano, até uma mãe compartilhou no grupo dos pais uma cartilhazinha sobre a sua filha, né? Ano passado até nós já tínhamos disponibilizado um modelo e esse ano ela fez bem mais resumido. Eu até botei no grupo para os pais. Então, assim, coisas básicas, né? O que acalma? O que vai fazer a minha criança apresentar comportamento problema? O que ela gosta mais de fazer? Quais são os reforçadores, né? O que a recompensa, justamente. Fiz uma atividade, agora eu posso ter meus 5 minutos brincando com a massinha que eu gosto tanto. E por que não? Mas porque a fulana ganhou massinha, todo mundo vai querer. Tá, e por que não? Né? Então, assim, existem estratégias simples no dia a dia da escola. Eu fiz uma atualização agora, esse ano, de estratégias desse protocolo para comportamento problema, adaptadas à sala de aula. Então, tem coisas simples que você consegue fazer, como, por exemplo, simplesmente pegar a classe e dividir com uma fita. Aqui são as atividades, aqui estão os reforçadores. Agora você vai fazer a atividade. Terminou? Pode brincar, é a sua vez de brincar, de usar os reforçadores, que seja massinha, que seja um carrinho, e tudo bem, né? Em Santa Bárbara a gente fez uma adaptação com classes, porque eram classes menores, então deu para usar uma classe exclusiva para reforçadores, e o menino foi colocado mais para o final da sala, para justamente não tumultuar ali na frente e não tinha a concentração dos outros. Ok, tá ficando a manhã inteira, né? Então, são pequenas adaptações, e eu vejo que falta investimento, né? Eu digo assim, a gente, né, puxando para o meu assado, sim, né? Porque fazem anos que a gente faz protocolos e tem resultados, né? Então, eu vejo que precisa, sim, que os municípios deem essa formação prática. E quando eu vou nas escolas, os profissionais pedem, já que tu precisa vir aqui mais vezes, já que a gente tem que te chamar para te fazer uma formação prática para os professores, né? Então, eu acredito muito no que eu faço e no trabalho da equipe, porque a gente trabalha com resultados. Então, eu sei o que eu estou fazendo, né? E esse protocolo para comportamento problema, e não é só comportamento grave, a criança, a fuga, não querer fazer uma atividade, também é um problema. Porque se ela está com um atraso no desenvolvimento cognitivo, e ela começar a não fazer, ela vai perder a oportunidade de aprender. Então, você tem sim como fazer esse direcionamento e aplicar a estratégia, a ciência, a aba, para fazer com que ela faça essas atividades, sim. Talvez eu vou ter que dividir ela em uma atividade em 3 partes. Só que, claro, se eu tenho um monitor, fica mais fácil. Mas, voltando, nem toda criança precisa de monitor exclusivo. E até porque nós não temos mão de obra, né? Exato. E quando temos, a maioria das vezes são CIEs, né? Glória a Deus, quando é uma CIE, quando ainda iniciou uma pedagogia, um magistério, que tem
e é mãe, então tem essa parte mais humana e tem uma base. Mas é complicado quando vem lá do ensino médio, lá, Mas né? geralmente é no Adolescente ensino lá. médio. Às vezes elas duram uma semana, né? A primeira crise que a criança vai ter, ela vai correr, porque, Vai claro, junto. vai Tem crise junto, junto. exatamente. Então, assim, a gente precisa de mão de obra qualificada. Vai demorar? Vai. Mas não está longe. Não é um absurdo, né? Então, tem que sim dar valor para as clínicas, dar valor para esse trabalho que a gente faz, pautado na ciência e no resultado, né? Eu fico pensando assim, já que o trabalho que é desenvolvido hoje, que a gente começa a ter um pouquinho, não digo que a gente tenha clareza, né? Mas a gente começa a ter um pouquinho um olhar mais apurado sobre esse tema e começa a entender, né, o quanto isso está presente dentro da nossa sociedade, né? Olhando aqui, por exemplo, das famílias autistas, um terço delas tem mais de um na família, né? Sim. E isso é uma coisa, né, significativa da gente avaliar isso, que pode ser um, pode ser dois, pode ser três, né? Então tu imagina várias situações que começa dentro da família, vem para a escola, né? E aí a escola tem que, a família tem que fazer a sua parte ali, né, para garantir o diagnóstico, né, fazer o processo ali inicial. Depois a escola entra em campo para ajudar no processo de desenvolvimento educacional, cognitivo, junto com os outros profissionais. E aí nós chegamos na fase 3 desse negócio, que é o mercado de trabalho, né? Essas pessoas, elas vão viver, Com principalmente, certeza. não estou dizendo que não é importante quem é suporte um, quem é suporte Sim, 2, 3, sim. que se tu é suporte 3, tu nunca vai trabalhar, tu vai ser dependente. Muito errado isso, né? Pode muito bem desenvolver. E aí Uma a gente percebe que no ocupação. mercado de trabalho hoje, né? Os que já são adultos, aquelas pessoas diagnosticadas com TIA adultas, 40% já estão trabalhando, né? O que mostra que tá tudo certo, né? Sim, Que tá tudo sim. bem, né? Que se tu fizer ali o processo do jeito que deu, né? A maioria desses adultos aí foi do jeito que deu, né? Não foi uma coisa acompanhada como a gente tem a possibilidade hoje, né? E a clínica integrar tem um pouco isso, já que assim, de olhar assim, se a gente fizer tudo certo agora, a gente vai ter um adolescente, um adulto mais preparado para Mais todos os, funcional, né, exatamente. para o que o mundo precisa e para poder enfrentar esse mundo, né, tão louco. Quando eu comecei como AT, era uma coisa que sempre me angustiou, né? Eu pensava muito no futuro dessas crianças, né? Porque eles chegam, às vezes, para nós com 2 anos de idade, com 3 anos de idade. Então, a gente tem crianças que a gente está acompanhando desde o começo da clínica, né? Há 5 anos, praticamente. Então, o mercado... E quando eu comecei a estudar o autismo, se tinha dados assim, que 50% dos autistas tinham deficiência intelectual, né? E hoje em dia sabe-se que não é tanto assim, né? Eles vão ter dificuldades na questão da aprendizagem, em torno de 30% vão ter o DI associado, mas isso não impede, né, de que eles tenham sim uma função e tenham um emprego. Com certeza, isso não é impedimento. Mas, claro, eles precisam ser estimulados, precisam... e desde a questão da frustração, né? De saber lidar com a frustração, de saber ceder, né? E a gente ensina a ceder com o brinquedo, né? Com o brinquedo preferido, com o reforçador. Para quê? Para que, sim, lá na fase adulta, ele consiga ter essa relação aqui interpessoal e consiga, né, ter o mínimo de relacionamento no trabalho, né? Controle inibitório, não reagir, né? Não ser logo reagente. Então, são coisas que a gente trabalha dentro do brincar, do lúdico, dos jogos, mas que estão visando lá a fase adulta. Eu tenho alguns que estão... tenho uma adolescente que é autista, que teve o diagnóstico tardio, mas que a gente já está preparando ela, por exemplo, para questões do dia a dia, de cozinha, de casa, de autocuidado, de higiene, porque lá, quando ela era menor, ela não teve essa preparação. Então, às vezes, os pais acabavam fazendo muito por ela e ela acabou não desenvolvendo. E pensem comigo, ó, a questão por exemplo, do tônus, até tem um dado aqui sobre a questão motora, 30% dos autistas têm atraso motor. Então, isso quer dizer o quê? A questão de simplesmente pegar, jogar, força mesmo, né? Vamos falar só de mão, nem estou falando de membros inferiores. Tudo isso, se não for trabalhado, lá na frente vai ter dificuldade, sim, para coisas básicas do dia a dia, né? Então, essa é uma preocupação. Nós temos a psicomotricidade agora. Praticamente todos os autistas fazem pelo menos um atendimento de psicomotricidade, porque nós percebemos, e foi a partir de um
um treinamento que a gente teve em Passo Fundo ano passado, que a psicomotricidade, ela é pré-requisito. Se o motor não está desenvolvido, a aprendizagem vai estar deficitária, a atenção e a fala. Nós tivemos aprendizes que começaram a falar depois que a gente intensificou o treino motor. Então, é um conjunto, né? É complexo. O nosso trabalho, ele engloba tudo. Ele engloba a comunicação, a aprendizagem, a parte motora, né? Então, nós fizemos um pouco de tudo, né? E a gente precisa de profissionais, daqui a pouco, na área da fonoaudiologia, na área da fisioterapia, especializados também em autismo, porque acaba nos sobrecarregando, né? Nós temos a parte comportamental, às vezes, de urgência para dar conta. Então, a criança chega se autoagredindo, chega agredindo os demais, nós temos que dar conta disso num primeiro momento. E aí nós temos todas as outras partes de aprendizagem, fala, comunicação, que um profissional especializado poderia atender e que nós acabamos tendo que também atender porque não tem profissional especializado. Então, esse é um apelo até que eu faço, né? Dentro da área da fonoaudiologia, principalmente, que os pais angustiam muito pela fala. Como analistas do comportamento, nós vemos o quê? Eu prezo pela comunicação. Quando a criança consegue comunicar que ela está com fome, que ela está com dor, que seja através de um aplicativo, ela não emite comportamento de problema. Se eu tô com dor e ninguém está entendendo, eu vou lá e vou te bater. Porque isso funciona. Eu vou dar um jeito de me comunicar. Porque a agressão é uma comunicação. Com certeza. Então, a gente precisa, sim, trabalhar com comunicação, com CAA, que é a comunicação alternativa e aumentativa, para diminuir comportamento de problema. Reduz em torno de 90%, às vezes. Que massa poder bater esse papo, já que assim, porque eu estou muito feliz aqui a gente como rádio comunitária, né, tem um pouco esse papel, né, de trazer esclarecimento, de fazer entrevistas mais aprofundadas, que a gente tenha tempo, né, de refletir sobre aquelas coisas que talvez passam até desapercebido assim, mas que fazem uma diferença gigante, né, para quem está vivenciando essa experiência, digamos assim, né, essa cumplicidade que é, né, ter na sua família, no seu núcleo familiar, uma pessoa com autismo, né, que é um desafio diário, todo dia se aprende, todo dia tem que se aprender, né, e ter aí a clínica integrada, incluir como ferramenta, digamos assim, né, para que os pais e as famílias possam se instrumentalizar, né, dessa jornada, eu acho que é fundamental. Deixa aí como é que tá os atendimentos, se vocês ainda têm vagas, como que tá isso e como é que os pais e mães podem fazer para entrar em contato, enfim, né, procurar aí esse atendimento aí, se vocês têm algum convênio, por exemplo, Comaja, prefeitura, né, como é que é essa relação aí, ou é só particular, como é que funciona? A clínica atende, então, via Comaja e particular, né? A princípio, outros planos ainda não foi viável, né? Mas já foram recebidas propostas, mas como a análise do comportamento e a própria psicopedagogia, a gente fica com um pé na saúde e um pé na educação. Uhum. Então, ainda não está regulamentada a questão dentro dos planos de saúde, então a gente não consegue entrar. Mas via Comaja, sim, se tem convênio. Alguns horários ainda estão disponíveis, mais até pela parte da tarde. De manhã, geralmente, é onde a gente está com a agenda realmente lotada. Mas 15 de novembro nós temos aberto vaga ainda também 1 ou 2 turnos. Santa Bárbara, alguma coisa também. A gente está com alguns novos em avaliação. Mas eu vou deixar, então, o telefone da clínica, né? E é importante também que os pais tenham conhecimento, busquem, né, se informar, busquem que as clínicas peçam para a clínica a qualificação do supervisor, né? A gente tem que estar atento à qualidade dos atendimentos. Atendimentos precisam ser de, no mínimo, 45 minutos a 1 hora. A criança autista demora até engajar, demora até fazer realmente esse engajamento com o profissional e aceitar as demandas. Então, precisa sim ser cobrado qualidade, precisa ser cobrado formação, porque nós estamos trabalhando com vida, né? Antes de tudo, a gente precisa estar atento ao futuro dessa criança. Se você perde 1 ano, às vezes, sem resultados, quem perdeu foi a criança e deixou de se desenvolver. Então, tem que estar atento e tem que se informar de quais são as qualificações que a análise do comportamento tem, a própria psicologia regulamenta.
quais são as formações. Então, qualquer dúvida também estou à disposição. O telefone da clínica, então, é 54991265159. Né? Nós temos também horários diferenciados. A gente começa às 7h30 da manhã. Tem alunos, por exemplo, a gente tem o ProLeia, que é um programa de alfabetização para autista e para criança com dificuldade de aprendizagem, que ele é muito efetivo. Já alfabetizamos crianças em 2, 3 meses. E que às vezes a criança vem para o nosso atendimento 7h30 da manhã e depois vai para a escola. Assim como nós fizemos um intervalo menor ao meio-dia, começamos à 1h da tarde, para a criança ter o atendimento e depois ir para a escola. Então, as escolas também são muito parceiras e muito compreensivas nesse sentido, porque sabe que a criança vai ter um atendimento que realmente vai ter resultado e isso vai colaborar para a sua aprendizagem na escola. Certo. Como é que tá lá em Santa Bárbara? Tudo certo. Lá eu tenho uma AT lá, né? Vou para lá geralmente nas quintas-feiras. Provavelmente daqui uns dias vou ir 2 vezes por semana, né? Tá grande a demanda lá também. Lá, sim, lá, na verdade, estamos em busca até de mais profissionais para atender a demanda, porque tem Saldanha Marinho também, né? Então, acaba pegando uma região. Já atendi também, só na psicomotricidade, uma menina autista que fazia ponta de pé. Ficou em acompanhamento conosco durante meses, que vinha de Panambi para Santa Bárbara, né? Legal, o nosso case, digamos assim, né, de um trabalho tão legal, já que tu iniciou aí, que hoje está ganhando essa proporção merecida, né, porque quiçá tu consiga montar uma equipe maior ainda e consiga atender toda a demanda, porque eu acredito que tem muita demanda reprimida ainda, né, e é um tema que a gente precisa lidar com isso, e agradecer a tua presença aqui, a disponibilidade de estar aqui. A gente está tentando aí pelo menos uma entrevista por semana durante esse mês aí, a gente trazer esse tema em voga, né? E para a gente, de alguma forma, contribuir. Então, a palavra final é tua. Eu que agradeço o convite, né? Sempre que precisar, estou disponível. É um assunto realmente que eu amo, né? Amo o que eu faço, me envolvo muito com cada criança, com cada família. E estamos aí, disponíveis para quando precisar. Tá certo, Jaque. Vamos encerrando a nossa transmissão ao vivo aqui.